vê-lo que está escrito. Por favor, coloque sua atenção. Porque eu, o Senhor, amo. O que Deus ama? La justiça. Deus ama la justiça. Ou seja, Deus ama o que é correto, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é sincero. Deus ama essas coisas. Você vê que por isso que às vezes a persona ele está vivendo na vida completamente errada, ela está vivendo na vida de pecado, ela está vivendo na vida na prostituição, na vida de drogas, uma vida completamente fora. Mas de pronto essa pessoa em sua angústia, em sua desesperação, ela levanta os olhos e diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, ajuda-me. Ajuda-me, porque eu já não suporto mais esta vida. Então Deus escuta essa criatura, mesmo ela estando em la vida errada, Deus la escuta e Deus la saca de allí. Por quê? Porque Deus ama a justiça, a sinceridade. Às vezes há aqueles que estão dentro de igrejas, mas que são puramente religiosos, que delante de los demais querem apresentar-se como muito santos, mas por detrás de la cortina, você já sabe o que eles são. E essas pessoas não agradam a Deus. Mas quando a pessoa é sincera, quando a pessoa quer o correto, ela quer as coisas como devem ser, então Deus se inclina para ela, porque Deus é justo, Ele ama a justiça, Ele quer as coisas justas, Ele não quer que as pessoas elas vivam na vida a médias com Ele, Ele quer a coisa justa. E por que Deus Ele ama a justiça? Exatamente porque Ele é a fonte de toda a justiça. Então se Ele disse: eu, o Senhor, amo a justiça e que? E odio o roubo e a maldade. Ou seja, como pode um ser tão santo como Deus sentir ódio? Como? Sabe por quê? Sabe por que Deus odia a maldade? Sabe por que Ele odia a injustiça? Porque Ele sofreu a injustiça. Deus viveu a injustiça. Quando Ele criou a los ángeles, Ele colocou todos os ángeles com o melhor. Ele criou um ángel que todos conhecemos, chamado Lúcifer, que era o querubim principal. Deus o vestiu de ouro, de pedras preciosas. Ele andava em meio ao paraíso de Deus. Pese a todo o que Deus lhe deu, ele se rebelou contra Deus e por maldade ele intentou derribar ao Todo-Poderoso. Ele isso na rebelião com os ángeles para intentar destruir o Altíssimo. Injustiça. Que lhe faltava a ele para que ele tomara uma atitude como esta? Nada. Agora pense. Vamos trazer isso para nós outros. A pessoa está casada há 10, há 15, há 20, há 30 anos. Ela dedicou a vida de ella a uma pessoa. E depois, em la vejez, essa pessoa vem e disse para a outra: fulana,
eu já não te quero mais, já não te amo mais. Como você vê isso? Isso é algo o quê? Injusto. Injusto. Porque como a pessoa depois de 30 anos, de 20 anos, vai descer que não ama mais a outra. E lá abandona, e lá deixa vivendo em la calle muitas vezes. Como pode isso? Isso é injusto. Assim como é injusto uma madre que ela luta por los hijos, ela se desvela por los hijos, ela dá todo para os hijos, às vezes deixa hasta de comer para poder dar a seus hijos uma vida buena, e depois esses hijos crescem e lá pateiam, lá colocam dentro de um asilo, maltratam a própria madre, humilham a própria madre. Como você crê que Deus vê isso? Porque isso é uma coisa que é injusto. É injusto. Às vezes eu atendo pessoas aqui que elas, por causa de suas enfermidades, elas buscaram especialistas, médicos, que operaram a persona, lá abriram, sabendo que a persona não tinha nada, solo para ganhar dinheiro. Como você crê que Deus vê isso? Não sei se eu me estou fazendo entender. Por causa de dinheiro, ele é capaz de abrir uma persona, pôr em risco a vida, aún sabendo que a persona não tem nada, solo para cobrar. Às vezes dão tratamentos para a persona de enfermidades, e tratamentos que ele sabe que aquele não vai resolver o problema da persona, mas solo para ganhar um pouco mais delas indústria farmacêutica, ele dá o remédio. Isso é injusto. Ou não é verdade? Se me está compreendendo ou não? Ou seja, lá injustiça, Deus, ele tem ódio, ele sente ódio, encontra a maldade, encontra a injustiça. Ele não aceita essas coisas. Ele não aceita que um homem lhe pegue a uma mulher, por pior que seja a mulher. Deus não aceita isso, porque isso é injusto. É injusto que a persona, ela traicione a alguém que está ao lado de Nédia, que vive com Nédia, que confia em Nédia, e Nédia ela engana com outra, ou com outro. Isso é injusto. Isso é algo que aos olhos de Deus é abominável, porque Deus ama a justiça. Ele ama o que é o correto, mas ele odia essas coisas, ele não aceita. Não há justificação para um acto como este. O bispo, mas é que eu tenho problemas com minha mulher, tenho problemas com meu marido. Mas isso não me dá o direito de traicioná-la. Isso não me dá o direito de enganá-la ou de maltratá-lo. Não me dá esse direito. Porque quando eu me caso, eu sei e sou consciente das dificuldades de um matrimônio. Casar é fácil. Qual dificuldade que há para casar? Nenhuma. Você vai vai ao registro civil, ou não? Aí eu vou de pago, e hago lá el acta de matrimônio. Casei, 2 testigos, casei. Vengo aqui na igreja, pastor, você pode bendecer meu matrimônio? Pastor, bendice o matrimônio. Estou casado. E depois que? O problema não é casar-se, o problema é manter-se casado. Porque para que você se mantenha casado, aí você necessitará da justiça.
Por causa da justiça, você suporta, você tolera, você aguanta, mas você confia que Deus cambiará a outra pessoa. Amém, gente? Você sabe que Deus tem o poder de fazê-lo. Então, quando se trata de injustiças, Deus ele não aceita. É por isso que eu lhes digo que Deus ele escute a sua oração, porque ele sabe o dolor da injustiça. Ele enviou ao Senhor Jesus Cristo a este mundo. E que foi o que fizeram com Jesus? Lo traicionaram, lo maltrataram, lo pegaram ou lhe pegaram. É isso ou não é verdade? Lo humilharam, escupiram em ele e depois lo crucificaram injustamente, sem ele haver cometido nenhum delito. Então ele entende o que você sente. Ele entende seu dolor por isso, porque ele sofreu isso. Ele escuta a oração de um homem, uma mulher traicionado. Ele escuta a oração de um enfermo que está buscando sua saúde. Ele escuta a oração de uma madre desesperada. Ele escuta a oração de um niño que vê seus padres separados, seus padres peleando-se. Deus escuta a oração desta criatura, deste hijo, deste ninho. Pode ser um ninho, mas Deus escuta. Por quê? Porque Deus ele não aceita a injustiça. Ele não aceita. Por isso que a Bíblia usa essa palavra tão forte, ódio. Ou seja, Deus sente repugnância por la injustiça, por lo que está errado. Se me hago entender? Mas ele disse: pero daré fielmente a mi pueblo su recompensa e haré con ellos um pacto eterno. É o que Deus quer fazer conosco nesta manhã. Ele quer fazer um pacto conosco que está aqui hoje, e de pronto você está vivendo esse dolor da injustiça, o dolor de uma separação, o dolor de uma traição, o dolor de ser abandonado, o dolor de não poder fazer nada. Você se sente impotente delante da situação que você está vivendo. Então, Deus ele quer fazer um pacto com você nesta manhã. Com você que disse assim: o bispo, eu quero a justiça de Deus em minha vida, porque eu estou decidido a ser justo para com Deus também. Porque eu não posso querer cobrar justiça se eu sou injusto. Eu não posso cobrar justiça se eu sou injusto. Houve um caso de um homem que ele estava estacionando seu auto e vindo dos ladrões com uma pistola e mandaram que ele saíra do carro, que era um assalto. E ele, claro, a punta de pistola, ele saiu do carro e entregou o carro. E os tipos se levaram o carro dele. E ele saiu de aí e foi direto à comissaria. Direto à comissaria. Ele entrou na comissaria indignado. Ele chegou na comissaria com muito coragem. E ele falava com o polícia: me assaltaram, me levaram el auto. E o polícia: tranquilo, senhor. Tranquilo, vamos acelerar a ocorrência. Não, mas eu quero meu auto de regresso, porque me roubaram. Ele: senhor, tranquilo, dá-me um documento que eu vou fazer seu trâmite. Aí agarrou o documento dele e colocou na computadora. Quando colocou o nome dele na computadora, ele estava sendo buscado porque ele havia roubado pessoas. Ele foi buscar quê? Justiça. Mas ele era injusto, porque ele também nascia lo mesmo. Está compreendendo, sim ou não? É como a pessoa que disse assim: ai, o bispo, ore, porque meu marido me enganou com outra mulher. Mas ela também tem um amante.
Me está compreendendo, sim ou não? É como se eu viesse aqui e dizer, ó Deus, eu quero prosperar com meus negócios têm que prosperar, mas eu engano meus clientes, eu cobro mais do devido, eu hago trança, porque ao fim, quem não trança, está compreendendo, sim ou não? Ou seja, eu quero que Deus haga justiça por mim, mas eu mesmo estou vivendo uma vida injusta. Você quer que Deus bendiga a sua empresa, mas você é injusto com seus funcionários, injusto com seus trabalhadores. Como que Deus vai prosperar dessa maneira? Mas o bispo, eu dou ofrenda, eu dou dízimos, mas se eu sou injusto, então Deus, Ele quer fazer um pacto aqui com as pessoas que dizem, o bispo, eu quero que Deus haga justiça em minha vida, mas eu também quero ser justo, porque talvez eu não estou sendo tão justo como deveria. Eu tenho cometido coisas que eu sei que não poderia fazê-las, mas eu estou decidido que nesta manhã eu harei um pacto com Deus, porque eu quero que Ele se revele a mim e que minha oração seja por Ele escutada. Amém, gente?